Então, essa aqui é a última parte de uma sexta-feira, 18 de abril, a sessão da manhã, que a gente está terminando, sabe? Nós lemos até aqui, experiências da mente versus corpo. E é muito interessante porque aqui nessa manhã, né, de sexta-feira, ele fala também a respeito dos ensinamentos do espelho de ouro, sabe? Aham, Golden, chama Golden, Golden Mirror, né? Espelho de ouro. Aí coisa muito interessante, sabe? Então vamos lá. Experiências da mente versus corpo. Um participante pergunta: quando você diz que essas são tão boas, desculpa, quando você diz que essas são todas manifestações de mim mesmo, elas são realmente pensamentos? Se sua mente não está clara, como não é capaz de pensar naquele ponto? É consciência? Quer dizer, se a mente está obscura, se a consciência está clara, né? Então, na verdade, é o que está funcionando aí. Aí o Tenzin responde: não, não houve. As pessoas morrem, mas você pode se comunicar com elas. Engraçado que também está meio estranho. Comunicação não significa necessariamente comunicação verbal. Nós sabemos disso, nós não temos de morrer para experimentar isso. Quando você se importa com alguém, quando você envia uma oração para alguém, nós sabemos o poder disso. Você nem sempre precisa ouvir as palavras de alguém. Muitas vezes as pessoas disseram que no processo de morrer elas ouviram gritos. Essas pessoas entenderam isso como gritar, porque tinham alguma sensação de que ainda estava em seus corpos. Então, o corpo ainda era um meio de ouvir, de se conectar. É por isso que você está falando com a pessoa, explicando que todas essas manifestações são da mente. Uma vez que a conexão com o corpo é perdida, então não importa. Poderíamos estar a uma grande distância e ainda funcionaria, mas nós amamos falar através do corpo, certo? Aí aqui eu acho que eu entendi, porque eu lembrei que antes, né, dessa parte aqui, ele falando de acordo com a sabedoria do espelho, quando o fogo, ele usa uma expressão, quando acontece o declínio do fogo, como que é a compreensão, né, que vai se apagando, né? Mas ele sempre explica que tudo continua lá, porque a consciência pura está sempre presente, né? É na mente que as coisas vão acontecendo, né? Então, quer dizer, ele estava aqui se referindo a pergunta vem a respeito dessa questão, não sei se ficou mais claro. Aí o participante pergunta: você pode falar um pouco mais sobre o relacionamento da pessoa com a divindade? Você falou sobre Tapiritsa como uma divindade externa e interna. Você pode falar um pouco mais sobre o relacionamento secreto e super secreto? Porque ele mostra um pouco antes como que depende, que a divindade vai se apresentar para nós de acordo com a consciência que a gente está tendo dela. Então, se você pede coisas concretas, né, materiais, data pizza, por exemplo, é um contato, ela fica uma deidade externa, né? E se você vai, à medida que você vai indo para dentro, né, que as questões se tornam mais profundas e procurando o conhecimento de si mesmo, ela vai se tornando uma divindade secreta, né, super secreta, enfim. Aí ele pergunta isso, né? Você pode falar um pouco mais sobre o relacionamento da pessoa com a divindade? Você falou sobre Tapiritsa como uma divindade externa e interna. Você pode falar um pouco mais sobre o relacionamento secreto e super secreto? Aí o Rinpoche diz: eu falei sobre isso, você estava ouvindo muito o externo. Rinpoche ri.
Quando estávamos falando sobre o secreto e o supersecreto, você ainda estava pensando que era o externo, mas eu vou voltar a isso em outro momento. O participante pergunta: se por causa de alguma catástrofe alguém estivesse em coma e usando equipamento especializado para manter as funções físicas essenciais, e este equipamento precisasse ser removido porque a pessoa perdeu a capacidade de sustentar a vida, como você usaria essas orações? Como usaria as duas enquanto a pessoa está em coma e depois quando o equipamento for removido? Se for hora de deixar o corpo morrer, como usaríamos as orações? Que ele fala antes da guirlanda, né, e depois de uma outra oração. Aí o Rinpoche diz: usaríamos as orações da mesma maneira, mesmo quando elas parecem perder a função cerebral e o corpo não consiga respirar por meios assim. De novo, o Rinpoche fala: usaríamos as orações da mesma maneira. E o participante pergunta: mesmo quando elas parecem perder a função cerebral e o corpo não consiga respirar sem meios artificiais, aí o Rinpoche diz: mas quem está dizendo a oração pode respirar, certo? Aí o participante: então eu posso dizer oração, mas se eu sou aquele que está em coma? Aí o Rinpoche diz: a questão fundamental é a mesma aqui, mesmo que você esteja usando um exemplo diferente. O que você está basicamente perguntando é que quando alguém está nessa situação, como pode ouvir ou escutar ou conectar? Você não entendeu? É a questão sobre a qual tenho falado o dia todo. Seja outra pessoa ou você, não pense nas condições. Elas não importam. Como um exemplo humorístico, se eu estivesse dizendo uma oração para alguém que está na Califórnia, eu não preciso gritar alto o suficiente para que eles realmente me ouçam na Califórnia. Ele estava no México, né? Eu posso tentar, mas não acho que teria sucesso. Mas quando eu digo em voz alta, pelo menos eu posso ouvir muito claramente o que estou dizendo. Então há uma chave maior de que minha mente esteja participando do que eu estou dizendo. Então, quando eu digo minha mente e a energia estão se conectando com a pessoa na Califórnia, e essa pessoa me ouve. A pessoa pode não ouvir minha voz, mas podemos nos conectar através da minha voz ou com a ajuda da minha voz. Então, você sempre pode falar com a pessoa que está morrendo, não importa qual seja a condição dela, é sempre benéfico. Se alguém está nessa condição, ela pode ouvir? Sim. Ela pode praticar? Sim, ela pode praticar. Eu vi pessoas que estavam morrendo em condições muito ruins exibir uma enorme quantidade de compreensão e clareza, mais do que pessoas que estavam vivas e jovens. Então, a condição de alguém não faz diferença. É uma questão da habilidade da pessoa. O corpo te sustenta? Sim, mas o mesmo corpo produz suas condições também. Talvez suas condições façam o surgimento do equipamento. Se não houvesse nenhuma condição, não haveria necessidade de equipamento. Claro que a melhor escolha é nenhuma condição, nenhum equipamento. Mas se houver condições, então temos equipamento. Imagine isso: eu tenho um corpo, eu tenho um chakra cardíaco e eu tenho um coração. Mas meu coração parece tão grande que parece que está sufocando neste corpo. Então eu faço meus exercícios de Tsalung para liberar a sensação de constrição. E há momentos em que eu entro em meditação profunda além do meu corpo. E eu vejo a expansão da consciência, a vastidão da consciência. Eu vejo isso mesmo enquanto eu tenho o meu corpo. Através do meu corpo, eu posso ver a vastidão da qualidade do espaço. Mas então eu o perco. Por quê? Meu corpo é a causa. Às vezes o corpo faz coisas boas e às vezes ele não faz coisas tão boas. Não se apegue a essas ideias, veja-as como meios para a jornada. Aí o participante: eu percebo que uma divindade não tem identidade absoluta mais do que nós.
O Rinpoche diz, então, por que você faz a pergunta? Se ninguém reza para Trapiritsa, ele tem existência? Quem é ninguém? Você está perguntando se não rezamos para Tapiritsa, Tapiritsa existiria? Talvez a verdadeira pergunta não seja sobre Tapiritsa. Imagine se Tapiritsa estivesse fazendo a mesma pergunta sobre você. Essas pessoas existiriam sem. Então, quem responde à pergunta? Uma pergunta vem de um lugar específico, mas o que existe não requer perguntas. O que quer existir requer uma pergunta. O budismo chama isso de existência convencional, existência relativa. A Piritsa não é mais existente do que nós. Nós não somos mais existentes do que Tapiritsa. Tapiritsa é tanto uma projeção quanto nós somos, e nós somos tanto uma projeção quanto Tapiritsa é. Cada aparência é uma forma de projeção. Essa é a razão pela qual estamos dizendo que os níveis interno e secreto são sobre nosso relacionamento com eles. É uma linguagem, e aqui eu vou pôr elas, porque é divindades, né, que ele está se referindo, é uma linguagem, é simbólico. De nossa parte, nos sentimos afortunados por esses milhares de anos de tradição, esse conhecimento muito profundo. Sabemos apenas um pouco. Esse conhecimento é como um oceano. O que tomamos é uma xícara cheia. O conhecimento está lá. Nossa xícara cheia é o suficiente. Na tradição Ban, vemos imagens externas, internas e secretas do divino. Elas têm diferentes nomes e iconografia, e diferentes rituais e mantras. A maioria das divindades tem algo chamado Gyu. Você sabe o que é? Ah, que significa Tantra. Um ensinamento que indica quem é a divindade, qual o significado da divindade, qual é a manifestação da divindade e como se trabalha com a divindade. Estes são relacionados ao ensino. Por exemplo, aqui eu deixei em inglês para confirmar com você se é isso mesmo, Andréia. Os 21 néons é um ensinamento. A transmissão experiencial é mais um método. Então, só te falar, é 21 nesse caso, nails, é prego. É, Eu vi prego e fiquei em dúvida, porque tem os néons também, né? exato, é porque é que isso, ele já deu esse ensinamento, foi bem difícil traduzir. E aí ele explicou que é porque são ensinamentos que a ideia é que é como se a gente colasse na nossa mente, pregasse na nossa mente, assim. Deu Ah, uma- entendi. Então, por Aham. isso que Ah, que traduz legal. como pregos. E é transmissão experiencial mesmo, né? Exato. Esse eu estava mais segura dele, mas essas coisas tem que confirmar, né? Então, vou repetir: os 21 pregos é um ensinamento. A transmissão experiencial é mais um método. Quando algo fala sobre espaço, abrindo o espaço é um ensinamento. Por outro lado, Titsalung é um método. Então, há rituais relacionados com divindades, mas o princípio por trás desses rituais é sempre o mesmo. Quer dizer, ou é prego, ou é, né, transmissão experiencial, enfim. Quando estamos crescendo com nossos pais e mães, provavelmente não temos um mestre. No começo, temos nossos pais, que são semelhantes a um Ida e Dakini. O problema, talvez eles sejam um bom Ida e Dakini. Temos essas duas forças diferentes, dois mundos, dois campos de energia, dois mundos, dois campos de energia diferentes, duas maneiras diferentes de pensar, e há uma união dessas duas forças, as energias com as quais nascemos.
Somos parte de ambos. Nós tentamos nos conectar com eles e entendê-los. Somos constantemente influenciados por nossos pais. Eles representam nossas capacidades e aptidões, e como viveremos no mundo e como nos relacionaremos com este mundo. Quando começamos a receber os ensinamentos, temos o Ida e a Dakini, e através do Ida e da Dakini estamos tentando entender como ir além deste mundo para entender o significado mais profundo de nós mesmos. Então, os princípios dos diferentes Idans e Dakini são os mesmos, mas existem qualidades diferentes. Claro que existem muitas divindades diferentes. Se elas não têm problemas com isso, por que deveríamos ter? As pessoas dizem, oh, há tantas delas, então qual é o problema? Provavelmente precisamos nos preocupar mais com quantas pessoas existem no mundo. Divindades não ocupam espaço extra. Eu acho muito interessante que no budismo a intenção clara seja nos levar de um lugar dualístico para um que seja o mais próximo possível com o divino, um com o divino. Se você olhar para a hierarquia desses círculos de ensinamentos, quanto maior o ensinamento, mais você se torna um com o divino. E quanto menor o ensinamento, mais você está separado do divino. Maior e menor se referem à distância entre você e o divino. Não há outra definição de maior e menor que seja significativa. Podemos nos tornar um com essas qualidades e imagens divinas. Cada um de nós tem sua identidade, e no momento em que perdemos essa identidade, nos fundimos com a essência. Aí é que ele faz a dedicação, concluir essa parte. E eu traduzi mais alguma coisa aqui para hoje, que aí nós vamos passar para a parte da tarde, né, de sexta-feira, abril 18. Aí deixa eu ver aqui como é que eu faço mesmo. Aí eu tenho que voltar. Peraí. Ih, será que eu saí? Ah, consegui. Eu passo uns apertos. Peraí, deixa eu ver aqui só um minutinho. Nicolina, acho que você tem que parar de compartilhar e abrir o novo texto. Peraí, ó, a gente está vendo o seu. Pois é, eu estou tentando colocar um novo. Ah, é porque eu não tinha clicado no lugar certo. Ó, agora É, está certo, agora tá? foi. Ah, então pronto. Aqui tudo que ele vai falar a respeito, sabe, nessa parte, trabalhando com a morte acidental, apoiando pessoas durante o processo. Cada um desses títulos é um- um- uma parte, né, do retiro, esse dia. Apoiando pessoas durante o processo de morte, reconhecendo a sabedoria discriminativa, práticas de yoga dos sonhos, apego e transições, declínio do elemento fogo no ar. Aqui eu pus a interrogação para conferir se a melhor tradução é no mesmo, mas eu acredito que seja. Dissolução do elemento ar para o espaço, experiência da luz e rituais morte-bompo. Aí então começa coração. Ai, que eu não fiz. Pode fazer agora ou não, Andréia? Sim, por favor. Eu, no princípio, hoje eu esqueci de novo. Então vamos concentrar um pouquinho, gente, mais para fazer a oração do Guru Yoga. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz.
Ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Aí tem um canto, depois que ele faz o Guru Yoga, trabalhando com a morte acidental. Participante, tem uma pergunta de antes. Durante a morte física, a dissolução dos elementos, há um tempo típico que leva ou varia de acordo com a forma da morte? Rinpoche diz, varia de acordo com as condições da morte. Se alguém morre violentamente, a progressão gradual corta os sinais muito rápido. Então, você não consegue reconhecer o Rinpoche. Há mais distúrbios com acidentes e mortes durante a guerra. Durante a guerra, mortes acidentais são mais difíceis. Isso não significa que não seja possível, é mais difícil. Participante, após a morte súbita, um praticante poderia fazer essa oração mantendo este ser em sua mente, e esse ser poderia sentir e ouvir, e isso poderia ajudá-lo nesse processo? É o Rinpoche, definitivamente. Na tradição Bon, especialmente, há um ciclo de ensino chamado Dur. O ciclo de ensino Dur, dentro do Bon, é focado em trabalhar com a morte acidental. Quando o espírito é perturbado, duas coisas podem acontecer. Ele pode se tornar muito pacífico e fraco, ou pode se tornar muito selvagem e violento e ter uma influência negativa nas pessoas que ainda estão vivas. É o que acontece com lugares assombrados. Em muitos lugares no Tibete, há um tipo de rei espiritual chamado Gyalpo. Sugden, um guardião controverso entre os Gelupa, é considerado o tipo de Gyalpo. Você encontra Gyalpo em castelos antigos. Em histórias europeias, casas e palácios são os principais locais habitados por fantasmas. Essas histórias são sobre este rei ou aquele capitão ou pessoa de alto poder em um lugar que é assombrado. Normalmente, as mortes dessas pessoas são acidentais, ou elas são mortas em uma guerra ou em uma luta. Mas o ponto aqui é que você pode recitar orações para essas pessoas mortas em acidentes ou em lutas, e isso é muito benéfico. Fazer a prática de SUR é benéfico também. Eu recomendo fortemente. Eu sei que não é parte da cultura aqui, então a pessoa não sabe como fazê-lo. A prática Suhod envolve queimar alimentos, farinha e queijo ou qualquer um dos alimentos que normalmente comemos, incluindo pão, queijo, sal e manteiga. Você os mistura e coloca apenas uma colherada em carvão quente para queimar. Com a fumaça subindo, você recita o mantra Akara Medo Trisu Napo Jeje Malmansoha. E imagina que os espíritos estão recebendo as oferendas. Você visualiza que eles recebem o que precisam. Quando morremos, deixamos de receber o que precisamos, e essa é uma maneira de satisfazer essas necessidades e fornecer conforto, o que é muito importante. Pode ser difícil entender como alguém pode comer fumaça, usar fumaça, ouvir fumaça ou tocar fumaça. Mas os cinco sentidos de um espírito são preenchidos por meio dessa única fumaça. A fumaça é o manto, o aroma, a comida, o toque, o cheiro, tudo. É difícil imaginar? Para nós, a forma é tudo. A forma é o que comemos, vestimos e cheiramos. A forma é o que lutamos por. Tudo isso é forma. Se alguém pode satisfazer todas as necessidades sensoriais com forma, por que outra pessoa não pode satisfazer todas as necessidades sensoriais com fumaça? Essa é minha lógica simples. Risos. Pode não ser a melhor lógica, mas é a melhor que eu poderia pensar. Basta ter uma mente flexível. Às vezes, conta as histórias do povo da manteiga. No oeste americano, você tem histórias ou contos de fadas de lenhadores.
Na Irlanda, você tem duendes. No Tibete, há histórias semelhantes sobre o povo da manteiga. Provavelmente na Irlanda eles amam madeira e no Tibete eles amam manteiga. Risos. O povo da manteiga vive no alto do deserto do Tibete, onde pode ser muito quente e o sol é muito forte. Então, algumas pessoas andaram no deserto e viram o povo da manteiga. Eles eram muito pequenos e eram compostos apenas de manteiga. Os tibetanos riram desse povo da manteiga e pensaram: que incrível, eles não derreteram ou emitiram cheiro com esse calor. O povo da manteiga sabia por que os tibetanos estão rindo, mas eles estavam rindo ainda mais. O povo da manteiga pensou: que engraçado que os tibetanos não cheiram com toda essa carne pendurada neles nesse calor. Então, tudo depende do seu ponto de vista. Do ponto de vista da manteiga, a carne deve cheirar no calor, e do ponto de vista do tibetano, a manteiga deve derreter. De alguma forma, magicamente, nem a manteiga nem a carne derretem ou cheiram. É chamado de milagre da convenção. Aí é que a convenção é no sentido de estar, todos ficam de acordo com aquela explicação, né? Então, eu ainda estou vendo se põe mesmo só milagre da convenção ou milagre do acordo, ainda não cheguei num acordo aqui sobre como colocar a tradução. Bom, vamos em frente, Andréia. Hoje a gente vê lá o. A questão é se É, você. A gente ainda tem mais 4 minutos. Eu acho que dá para ir um pouquinho mais para frente e um ver a pouquinho mais questão, para frente, né? né? Então tá. Apoiando pessoas durante o processo de morte. Esta manhã você falou sobre oração à distância e eu me perguntei se há uma maneira de preparar pessoas com dor para serem mais acessíveis às nossas orações. Há algo que a pessoa que está recebendo deve fazer? Aí o Ricochet diz: acho que depende da situação da pessoa. Algumas pessoas são abertas e envolvidas nos ensinamentos, outras não. Se elas não são abertas, você não quer perturbar seus sistemas de crenças, mas você pode sempre orar por elas. Não é uma boa ideia mudar suas ideias em um momento como esse, mudar a ideia dessas pessoas, né? É bom deixá-las em paz, mas estar aberta à oração é benéfico. Se elas estiverem abertas, você pode explicar o que está acontecendo com elas naquele momento. Você estará vivenciando certas coisas, mas não tenha medo delas. Elas são uma manifestação da sua própria mente. Sei que cresci ouvindo isso com tanta frequência que faz sentido. Suponho que, se você não estiver familiarizado com esses princípios, seria difícil entender. Bem, você pode estar vendo essas luzes, essas divindades, e elas são todas manifestações da sua mente. Ele está falando para a pessoa, né, que está com dor lá morrendo. A pessoa pode perguntar: o que isso significa? Uma manifestação da minha mente? É real ou não? Você faz algo ou não? O que todas essas coisas significam? As palavras que você está dizendo não significam nada. Quando uma criança está tendo um pesadelo e acorda assustada, você diz: não tenha medo, é apenas um sonho. Isso faz sentido para todos. A maioria das pessoas daria esse conselho. Não tenha medo, não há nada para se preocupar. Esse é apenas um sonho. Não se preocupe. E a criança diria: ah, sim, esse é apenas um sonho. Dizer isso tem o mesmo, até muito mais poder do que quando você diz: esta é a sua auto-manifestação, não tenha medo disso. Se não faz sentido, agora é um momento muito bom para aprender isso, porque no processo de sua própria morte, quando o som vem do universo, talvez naquele momento ninguém saiba para lhe dizer que é uma manifestação de sua mente. Um ser iluminado pode acontecer de ver sua morte e lhe dar essa mensagem. E você deve ser capaz de ouvir e dizer: ó, sim, obrigado por me dar essa mensagem. Isso é o que eu precisava ouvir.
Então, é isso que alguém diz. Isso faz sentido? Eu acho que isso é muito bom, muito importante. Um sonho é um bom exemplo, e se é apenas um sonho, não tenha medo. É exatamente por isso que dizemos: se você está ciente nos sonhos, é mais provável que esteja ciente no bardo. Reconhecendo, vamos em frente? Vamos em frente, ó. Vamos em Ah, frente. tá na hora agora. Agora é Tá melhor a na gente. hora, né? É, é que tá tão bom, mas, né, É, a pra, gente fica contente de parar, né? fica com É assim pena. que eu vou traduzindo. Ontem eu fiquei sentada fazendo essa tradução, a hora que eu levantei, eu estava quadrada de tanto tempo. Imagino. Quer É. falar sobre a dúvida? Ah, pois é, eu vou só pegar, passar de novo ela para cá, Tá. para ficar mais claro que eu vou ler ele mesmo falando, tá? Um pouco antes desse, ele estava assim explicando, né, a respeito da, dependendo de como você se relaciona com a deidade, ela vai ser interna, secreta, sabe? Uhum, E ele estava usando o exemplo da Tapiritza. Então, ele deu um exemplo, assim, né, os vários níveis em que você pode, por exemplo, você pode pedir para melhorar seus negócios, você está no plano externo, então ela se mostra como uma deidade externa. uhum, Você pode pedir num nível mais profundo, ai, por que é tanta raiva, tanto isso, tanto aquilo, aí você já está indo para um processo mais de autoconhecimento, né? sim, Mas você pode ir num nível mais profundo, que é procurar saber quem eu sou realmente, né? Quem sou eu? certo. E aí ele dá um exemplo que a gente ficou sem entender, sabe? O que que uma coisa tinha a Uhum. ver com a outra. Ai, ai, é tão longe assim. Eu devia ter marcado a página, se bem que eu ainda não numerei as páginas. Eu achei tão fácil. Mas se tiver difícil, a gente pode ir na É, próxima sessão, na né? próxima vez a gente vê. Eu não consegui achar, não. Não, Eu não se voltei de novo preocupe. para onde a gente tinha ficado, né? Sim, daí na próxima sessão a gente repassa, Ah, né? isso, tá joia. Tá, Então joia. tá, pessoal, grata. Ah, e você, que tal fazer a A dedicação? dedicação, é isso aí, grata. Dedicatória, aliás, dedicação. Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar dos três reinos. Havendo purificado todos os obstáculos dos três reinos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos.